Bom, bom dia, né, novamente a todas, todos, todes. Essa é a nossa primeira aula da disciplina de Filosofia do Direito da Faculdade Nacional de Direito do segundo semestre de 2021. Um curso que já não é mais virtual inteiramente, né? É um curso em modalidade híbrida, mas no nosso caso, o que, que vai acontecer? Todas as aulas de conteúdo vão ser ministradas virtualmente. À exceção de hoje, essas aulas serão gravadas às sextas-feiras, no horário das 11h10, que seria o equivalente ao horário da turma C. No caso, essa disciplina é ministrada para as turmas A e... Minto, B. C não, horário da turma B. Essa aula, excepcionalmente, por razões pessoais, eu tive que gravar na quinta. Todas as aulas elas vão ser lançadas no canal do meu grupo de pesquisa, o Cerco, Controle Estatal, Racismo e Colonialidade. Eu já encaminhei para vocês por e-mail e também pelo grupo do Facebook que o Murilo criou, o plano de ensino com o calendário do semestre, a forma de avaliação. Vocês verão que há uma ligeira alteração na forma de avaliação em relação ao semestre passado, falo disso já já. A nossa aula de hoje, né, será uma aula de apresentação da disciplina, que vai ter alguns elementos práticos, né, sobre, enfim, como o nosso semestre vai se organizar, e alguns elementos teóricos também, até porque ninguém é de ferro, e eu acho que é importante já antecipar algumas discussões que nós vamos desenvolver, ou nós vamos desembolar no correr do curso. Não fiz um sumário para o nosso encontro de hoje, mas a gente tem poucos slides aqui, então não se aflijam. O Murilo acabou de colocar também no chat aqui o Drive, o link do Drive com o plano de ensino. Bom, a primeira questão que vocês devem estar se perguntando é por que um novo curso de filosofia do direito, né? Para quem eventualmente já teve aulas comigo em outras disciplinas, né? Seja de direito de sociedade, ou seja de teoria da justiça, olha só, houve um semestre a priscas eras que eu dei a disciplina letiva de teoria da justiça, ou seja de filosofia geral, né? Saberá seguramente que eu já gravei um curso inteiro de filosofia do direito ao longo de 2 semestres, né? No semestre passado, nós não tivemos gravação de aulas síncronas, nós tivemos uns poucos plantões, mas de resto, as aulas foram todas assíncronas, né, baseadas naquilo que já havia sido gravado nos semestres anteriores. Mas, à medida que o semestre passado corria, né, eu começava a ficar um pouco angustiado pela seguinte constatação, né? Todo e qualquer curso, e é uma das razões pelas quais eu sou peremptoriamente contrário a EAD, vocês vão me perdoar, mas todo e qualquer curso fica obsoleto muito rápido. E pode não parecer, levando em consideração que a filosofia tem 2.500 anos, e a nossa próxima aula, por exemplo, será sobre um texto que tem quase 2.500 anos mesmo, né, que é a Antígona, mas apesar das aparências, né, o debate filosófico também se torna obsoleto muito rápido. Em que sentido? Né? O papel do estudo, né, e sobretudo o papel do estudo filosófico, né, não é decorar sistemas. Isso já disse nas turmas anteriores, né, para quem tiver interesse em dar uma fuçada nas gravações das aulas pretéritas, né, vocês viram isso. Né? O papel da filosofia não é decorar sistemas. Estou muito pouco preocupado que vocês, ao fim desse curso, saibam me dizer, na ponta da língua, qual que é a diferença entre, sei lá, nous e dianoia em Platão, ou qual é o conceito de sindérese em Tomás de Aquino. Aliás, sindérese os filósofos definem como hábito inato, o que é que seja isso, é um hábito inato. Mas vocês não precisam gravar isso de forma nenhuma. Eu estou muito pouco preocupado que vocês consigam decorar e replicar a maneira como um determinado sistema filosófico se estruturou. O grande desafio, né, a grande tarefa da filosofia e da jusfilosofia, né, que é o nosso caso, é resolver problemas. Né?
E como os nossos problemas eles se avolumam, né, e eles se transformam ao longo do tempo, né, seguramente os problemas que nós enfrentamos hoje, né, a começar desse grande problema que está me tirando o sono, que é a candidatura do Moro à presidência, né, os nossos problemas de hoje são seguramente distintos dos problemas de quando o nosso curso anterior foi gravado, né? Isso nos força, nos coloca diante da necessidade de, vamos dizer assim, filosofar o tempo todo, né? Ou de reatualizar o nosso debate filosófico para que ele se ajuste às demandas do nosso momento. Quando eu pensei a nossa primeira disciplina, né, quer dizer, a primeira disciplina gravada, né, nessa pandemia, ela foi pensada em um contexto de muita incerteza. Um momentinho só. Ela foi pensada num contexto de muita incerteza, porque nós estávamos em um cenário no qual boa parte das pessoas queria, à força, manter uma sensação de normalidade. Aliás, eu discuti isso em 2 aulas já gravadas, né? Mas manter uma sensação de normalidade em um contexto anormal. E isso implica uma violência enorme. Quer dizer, uma questão muito simples, né? Em um cenário de crise econômica agravada pela crise pandêmica, né? Ou vice-versa, né? De crise pandêmica agravada pela crise econômica, você não empreender nenhuma medida radical de proteção dos hipossuficientes, né? Para além daquela parca bolsa que o governo atribuiu, né? Medidas radicais de proteção dos hipossuficientes, confira uma rede de seguridade para as pessoas, literalmente condená-las à morte, né? Então, a gente vivia esse cenário. E as escolas de direito também, né? Para mim, não faz muito sentido eu debater direito constitucional ou direito, sei lá, tributário, ou direito do consumidor durante uma pandemia tão desastrosa como é a que nós estamos vivendo, né, com base nos mesmos critérios, com base nos mesmos marcos teóricos que eu debatia antes. Então, não se tratava simplesmente, né, numa escola de direito, de transplantar para esse novo meio, né, virtual, as mesmas aulas que a gente ministrava antes, porque o cenário não é o mesmo. É loucura você tentar manter tentar fingir, né, uma sensação de continuidade, normalidade, ainda mais do direito, que precisa, nesse contexto, né, pensar em estratégias que respondam a essas transformações brutais que a gente está vivendo, né, como se nada estivesse acontecendo. Agora, nossa situação é um pouco diversa, né? Porque a crise já se deu, todos nós estamos fingindo normalidade. Eu acho muito interessante, há um livro do Zizek, publicado no início da pandemia, né? Em que ele dizia, não, a maior oportunidade para que uma revolução comunista se instaure é a pandemia, porque os governos vão ser obrigados, diante das mortes de milhares de pessoas, a transformar os seus sistemas econômicos para proteger os grupos vulneráveis. Então, a hora é agora, proletários do mundo univos, né? É o momento de transformação. Eu acho que ele negligenciou o quanto os governos estavam dispostos a deixar que as suas populações morram para salvar o mercado, né? Basicamente o que nós vivemos, né? Então, nesse cenário de terra devastada, me pareceu importante repensar o modelo, né? Ou repensar o projeto de disciplina a partir de outros marcos. Então, vocês vão ver que os autores do nosso curso, né, desse semestre, vão ser diferentes, a forma de avaliação será diferente, desculpem. Enfim, vai haver uma série de... Eu não repeti nenhum autor que foi ministrado no curso, que já consta gravado no nosso canal. Tranquilo até aqui? Sim. Estão caladinhos? Olá? Alguém? Um ponto que é interessante, né? E aí uma questão que eu diria de ordem pessoal, né?
se existe uma função para a filosofia hoje, é nos fornecer aquilo que o Frederick Jameson, né, um filósofo neomarxista norte-americano, chama de mapeamento cognitivo. O que o Frederick Jameson vai dizer? Né? Nós, sujeitos contemporâneos, né, estamos todos muito perdidos, né, desorientados em um mundo com muita informação, mas pouca capacidade de processar as informações que nós recebemos. Né? Então, cabe à filosofia construir literalmente um mapa mental a partir do qual nós nos situemos. Né? E essa tarefa é uma tarefa de Sísifo. Né? A gente empurra a pedra rola de novo e a gente empurra de novo. Porque é um mundo muito volátil, né? Em constante transformação, o que implica que esse mapa ele vai ser reconstruído o tempo inteiro. Daí que não é possível esgotar a tarefa da filosofia. Né? Uma outra razão, né, que torna necessária o redesenho desse curso. E aí eu vou começar a nossa discussão, né, ainda para aprofundar esse tema do papel da filosofia, da importância da filosofia hoje, né, discutindo com vocês um pouco sobre a crise contemporânea. Muitos dos meus colegas na filosofia gostam de dizer que o que torna a filosofia tão urgente, o que torna a discussão filosófica tão urgente, né, nos dias de hoje, é o niilismo. O que seria o niilismo? Né? Niilismo é a crença no nada. Nihil, né, em latim, é nada. O niilista é aquele que não acredita em nada. Ou pior, né, aquele que acredita só em uma coisa, né, no nada. O nada em si, no nada como começa a Grande Sertão Veredas, né? Niilista é aquele que acredita no nada. Para esses autores, né, nós viveríamos hoje em um cenário de perda absoluta de fé. As pessoas elas estão desorientadas porque elas não acreditam em mais nada, elas perderam qualquer referencial valorativo. Vocês viram que eu vou falar muito de valor, de referencial valorativo nessa aula. Há um livro muito bom da Loyola, são os livrinhos em uma capa mais barata, parece papel jornal. O livro chama O Niilismo, mas eu esqueci o nome do autor. Vou tentar lembrar aqui ao longo da aula. Mas muitos autores defendem essa ideia, que a diferença do mundo contemporâneo, por exemplo, para a Idade Média, ou para a Antiguidade, ou para sociedades chamadas tradicionais, né, é que o mundo contemporâneo é um mundo nihilista, é um mundo que não acredita, não deposita sua fé em nenhuma tábua de valores. A gente não tem mais um livro, como era a Bíblia, né, no caso, que nos oriente e permita que nós nos posicionemos no mundo. Eu, particularmente, discordo. Eu acho que é uma leitura que ela talvez valha para alguns cantões da Europa, onde realmente, né, um monte de gente branca e burguesa vive uma crise de fé, mas eu acho que o problema que o resto do mundo, né, o que boa parte do mundo enfrenta, é o problema inverso, é o excesso de fé. Em que medida? Né? Nós estamos cada vez mais moralistas, nós estamos cada vez mais obcecados em estabelecer pautas valorativas que guiem as nossas ações. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu hoje vou escolher entre tomar café numa cafeteria A ou numa cafeteria B, aí eu penso, nossa, mas a cafeteria A fez um pronunciamento homofóbico na semana passada. Ah, mas a cafeteria B já foi acusada de trabalho escravo. Não, mas a cafeteria C... Então, veja, isso sou eu. Imagino que vocês compartilhem desse mesmo drama, né? Isso não é necessariamente um problema. Quando é que isso se torna um problema? É quando nós não somos capazes de, diante dessa necessidade, ou desse imperativo, né, de escolher valores que orientem as nossas decisões na nossa vida cotidiana, né, nós não conseguimos fundamentar racionalmente as nossas próprias posições. Muito abstrato?
Não, O tudo Murilo bem. pesquisou... Oi? Luísa? Eu falei, não, tudo bem, que deu tudo certo. Não, maravilha. O Murilo pesquisou aqui o nome do livro, é o do Franco Volpe, isso, da editora Loyola, chama O Niilismo. Aliás, os livros dessa coleção são livros de bolso, muito interessantes. Esse livro, em particular, ele é muito legal, mas eu acho que o juízo que o livro faz é um juízo incorreto. Eu entendo que, fora de certas partes da Europa, né, enfim, França, Alemanha, Inglaterra, fora de certos rincões da Europa, o problema que nós vivenciamos no resto do mundo não é que as pessoas não tenham valores com os quais se orientar. O problema as pessoas têm valores, mas elas não têm condição de sustentar racionalmente esses valores. Quando eu digo racionalmente, eu não quero dizer cientificamente, a gente vai debater isso. Nós não temos condições de argumentar com outras pessoas em defesa dos nossos valores. E a gente incorre no pior dos crimes, né, numa comunidade política, a meu ver, quer dizer, né, é isso que eu acredito e pronto. Mas veja, não há possibilidade de construir uma comunidade política minimamente sustentável assim. É um erro achar que esse tipo de postura fomenta o diálogo, né? Pelo contrário, ela neutraliza qualquer diálogo. É impossível eu estabelecer um diálogo genuíno com outra pessoa se eu acredito que entre eu e ela existe um abismo intransponível e que a possibilidade de consenso sobre os nossos valores é nula. Porque isso vai nos lançar num cenário que é literalmente de salve quem puder. Eu não vou conseguir argumentar, por exemplo, que você, sei lá, entrar para a Igreja Batista é melhor do que você entrar para a Ku Klux Klan. Ou que você entrar para a cientologia é melhor do que você entrar para um grupo neonazista. Se eu perco a capacidade de argumentar com outras pessoas justificadamente, né, dar razões para as minhas próprias posições, eu mino a possibilidade de formação mesma, né, de formação real, concreta, de vínculos entre os sujeitos em uma comunidade democrática. E aí entra, né, talvez esse seja o maior problema, muito maior do que o problema do niilismo, né, que muitos dos meus colegas enfrentavam. Né? Por exemplo, esse ano, talvez o maior filósofo brasileiro do século XX, né, que é um filósofo jesuíta, né, o padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, faria 100 anos. Ele faleceu há alguns anos, mas ele faria 100 anos esse ano. Né? E está havendo vários eventos virtuais, sobretudo aqui em Minas, que é onde ele lecionava, né? Ele lecionou durante muitos anos na UFMG, e também na FAGE, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Está havendo vários eventos em homenagem a ele. Né? Era um grande filósofo. Para vocês terem ideia, a ação popular, antes chamada de Ação Católica, né, que é um movimento muito importante de resistência à ditadura militar na década de 70, da Ação Popular saíram figuras tão diversas quanto o Betinho e o José Serra. Pra vocês terem uma ideia. O Padre Vaz foi um dos mentores da Ação Popular. Então, é um cara que ele tem uma trajetória, vamos dizer assim, política importante, não só filosófica. Né? Mas os trabalhos dele têm um ponto em comum. É a discussão sobre o niilismo. Para ele, realmente, o grande problema contemporâneo é essa perda de referencial valorativo. Né? É o que outros teóricos vão chamar de anomia. Veja, mas que me desculpe, mas nós não vivemos em um mundo efetivamente anômico. Nós vivemos num mundo onde as pessoas elas realmente acreditam muito nas suas próprias convicções morais. O problema é que elas não são mais capazes de colocar suas convicções morais em debate público. E isso não representa um ato de tolerância, isso é um ato de absoluta falta de generosidade com os demais, eu diria. E aí nós temos duas tragédias relativamente recentes, né, que eu acho que ilustram isso. Né? Um é a questão dos negacionistas na pandemia. Veja,
muitos jornalistas totalmente perdidos, né, a meu ver, acham que, em um contexto de crise pandêmica, ser democrático é dar voz igualmente, dar espaço igualmente, tanto para cientistas defendendo a necessidade de as pessoas se protegerem e defendendo a necessidade de as pessoas se assegurarem, tomarem vacina, usarem máscara, etc., quanto negacionistas malucos que acham que o objetivo, enfim, a pandemia não existe, é uma invenção da mídia globalista para destruir o governo Bolsonaro e que, por conseguinte, as pessoas podem andar sem máscara, não pode tomar vacina porque vacina causa AIDS. Então, vejam, né? Não é possível pensar em um espaço genuinamente democrático se eu realmente acredito que o discurso de um cientista e o discurso de um negacionista que sonhou, né, teve uma visão na qual a China produziu uma grande mentira midiática, segundo o qual um vírus existe, mas o vírus não existe de fato. Eu dizer que essas duas posições elas são minimamente equivalentes e que devem, politicamente, receber o mesmo tipo de status. Vocês percebem? Não? Olá. O que você tem, no fundo, é um esforço de esvaziamento da possibilidade mesma de debate, né? O Murilo colocou aqui, né? Isso me lembra a discussão em Weber da ética da convicção versus ética da responsabilidade, sobretudo na pandemia. Um médico negacionista, por exemplo, que por convicção receitava a cloroquina, mesmo sabendo que não era eficaz, ou um político que não cumpria sua responsabilidade de promover políticas públicas de saúde, também em nome de sua convicção pessoal, né? Sim, esse é o problema, né? Nós abrimos mão da responsabilidade de, no espaço público, fazermos esse esforço, né, de argumentar em prol das nossas próprias convicções, ou nos deixarmos, que é um ato de generosidade sempre, né, convencer de posições contrárias a partir da troca de argumentos. Né? Eu vou dar um outro exemplo, né? O monarca. Para quem não sabe quem é o monarca, parabéns, você é uma pessoa feliz. Para quem, infelizmente, né, sabe quem é essa criatura, é um youtuber qualquer, que faz sucesso, sabe-se lá Deus por quê. São tipos de coisas que eu acho que só fazem sucesso em São Paulo, é tipo a Luciana Gimenez. Mas, enfim, o Murilo vai me xingar. Mas sabe-se lá Deus por que esse indivíduo faz sucesso em certos círculos, né? Entrevistando pessoas as mais aleatórias possíveis, né? E ele sempre faz questão de provar que ele é a pessoa mais burra da sala, onde quer que ele esteja. E ele contracenou, vamos dizer assim, né, no Twitter, um episódio muito constrangedor, digamos assim, né, que rendeu a perda, inclusive, né, de alguns patrocínios e por aí vai, né, em que ele disse o seguinte: é a ação que faz o crime e não a opinião. Aí o Augusto de Arruda Botelho comentou: não, monarca, uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Posso te dar outros exemplos. Aí ele fez uma pergunta maravilhosa. Ter uma opinião racista é crime. Então, veja, nós vivemos, de fato, em um cenário de terra devastada, que para mim isso é um cenário de terra devastada, né? Onde as pessoas realmente... E, aliás, o monarca ele aprofunda esse debate. Ele cometeu, né, ou expeliu uma série de tweets posteriores, né, dizendo que ninguém tinha, de fato, obrigação no espaço público de fundamental ou dar razões às suas próprias opiniões, porque são só opiniões. Enfim, minha opinião é minha opinião e ótimo, né? Eu me recordo de uma charge, eu até me esqueci de trazê-la, mas é uma charge maravilhosa, em que um rapaz mostra uma caixa para um colega e diz: olha essa caixa. Ele, o que tem dentro? É a minha opinião. Ele abre e tem um bolo eu ia dizer um bolo de Moro, mas é um bolo de cocô,
na caixa e o cara diz, mas a sua opinião é uma merda. Aí o outro responde, não, essa é a sua opinião. Quer dizer, a sua opinião sobre a minha opinião. Veja, essa postura relativista reitero, né, é um instrumento de fragmentação e de erosão do espaço público. Há um artigo, eu li esse artigo há muitos anos em francês, então eu não consigo recordar exatamente quem é o autor, mas tinha um título maravilhoso, que era A Falsa Ingenuidade do Relativismo Cultural. Nós estamos vivendo exatamente os perigos desse tipo de postura, porque nós temos uma série de decisões que afetam todos nós de forma colegiada, afinal, né, ninguém pode mais se dar o luxo de viver em ilhas ou bolhas, né? Quer dizer, eu não posso me dar o luxo de fugir para as florestas e ver como aquele menino infeliz na natureza selvagem. O Murilo ia falar do Mogli. Não, mas o Mogli ele vive em companhia, né? Ele vive em companhia do Babu, do Balu, né? Enfim, dos animaizinhos da floresta, né? O menino da natureza selvagem, não. Né? Ele vai viver comendo esquilo no mato. Por um lado, né, eu não posso mais me dar o luxo de fazer isso, mas nós vivemos em uma sociedade na qual a possibilidade de estabelecer um debate consistente, um debate coerente sobre as nossas escolhas morais, políticas, jurídicas, ela é sistematicamente esvaziada. Ao argumento de que é tudo a mesma coisa. Não é à toa que grupos neonazistas nos Estados Unidos reivindicaram recentemente, né, o reconhecimento da sua diferença e do seu lugar de fala. Tipo, não, nós somos um grupo neonazista, mas nós somos uma comunidade minoritária, dotada de valores tradicionais e que estão igualmente sofrendo ataque e pressão do mainstream. Então, veja, né, são as armadilhas da identidade, né, para fazer remissão a um livro maravilhoso, né, que, aliás, recomendo que todos leiam, chama Armadilha da Identidade. O Murilo comentou, né, o que me assusta é esse cara receber tanta gente gabaritada no seu podcast. Fato, né, haja paciência. Né? Aliás, eu soube da existência dele em virtude de uma entrevista que ele deu há muitos anos, há alguns meses atrás, na verdade, com um cara que eu gosto muito, que é o cara que fundou o Omelete, o Érico Borgo. Foi o meu crush durante toda a minha adolescência. Então, fui assistir a entrevista e descobri que o Monarca existiu. A Poliana também comentou, né? Sim, e depois da repercussão desse caso, ainda fez matéria, se não me engano, na Folha, falando do terrorismo na internet. Que absurdo, né? Pois é, e a pessoa ainda diz que ela está sofrendo perseguição por ser cobrada a se responsabilizar pelas próprias posições. Né? Isso que me parece terrível, né, no mundo em que nós estamos. Né? E aqui é que entra a filosofia, né? Porque para a filosofia, gosto se discute sim. Quer dizer, o filósofo não há nada mais antifilosófico do que a ideia de que gosto não se discute, cada um tem a sua própria opinião e pronto. Né? O filósofo ele vai tentar cobrar, a filosofia de forma geral, ela vai tentar exigir, né, de todos nós o dever de argumentar publicamente na justificação das nossas posições. Né? Por isso que a filosofia ela sempre parte de um exercício que a gente poderia definir, né, como de autorreflexividade radical. Contra aquilo que alguns colegas meus, né, eu me lembro do meu querido professor Ricardo Fenati, né, ele chamava de síndrome de Gabriela. Vocês são novos, não devem lembrar disso, mas na novela da Gabriela, né, tinha uma música cantada pela Gal Costa. Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu não sou igual a Júlia, né? Eu não canto bem. Eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Quer dizer, essa ideia, né, de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, essas são as minhas opiniões, né? É uma ideia que, reitero, erode a possibilidade de qualquer diálogo. Não há diálogo possível diante de uma pessoa que entende que as suas convicções não são passíveis de exame. Essa é a questão. Tranquilo. Tanto pior no direito, né? Se a gente pensa na possibilidade, né? Porque, vejam,
O livre convencimento motivado, imagino que vocês já tiveram um processo, né? O livre convencimento motivado é uma conquista do direito moderno em relação ao sistema jurídico medieval. Por que uma conquista? Porque o sistema jurídico medieval, ele trabalhava com um sistema, imagino que vocês já viram isso, de hierarquia de provas. Então, por exemplo, eu tenho duas testemunhas, o juiz é obrigado, se eu tenho duas testemunhas te acusando, ele vai fazer um sopesamento. Duas testemunhas valem mais do que uma. Então, essas duas testemunhas me obrigam, enquanto juiz, a te condenar, mesmo que todas as outras provas atestem o contrário. Ou então, eu tenho uma prova documental, a minha prova documental vale mais do que uma testemunha. Então, mesmo que a testemunha me convença por A mais B de que você não é culpado, eu sou obrigado a te condenar com base na prova documental. Vocês pegam as ordenações filipinas, manuelinas e afoncinas, era um sistema profundamente fechado nesse sentido, né? É claro que os juízes eles tinham as suas próprias estratégias para modular a aplicação dessas penas, né? Mas eu não vou entrar nessa discussão. Mas, por outro lado, se partir desse pressuposto, né? E a rainha das provas era sempre a confissão, né? A razão pela qual se admitia a tortura para extrair a confissão do acusado, porque com base na confissão, todas as outras provas se tornam irrelevantes, né? Então, o livre convencimento motivado é uma conquista do direito moderno. Agora, um juiz que decide, com base nas suas convicções pessoais, como um certo candidato à presidência fez reiteradamente, é um criminoso. Ele devia ser responsabilizado penalmente pelo que ele está fazendo. Eu vou dar um exemplo, não vou... A gente conta o milagre, mas não conta o santo. Eu tive um professor desembargador, não é desembargador porque não existe desembargador do trabalho. Se alguém falar isso, eu vou dar um chute em certas partes do corpo. Mas ele era um juiz do Tribunal do Trabalho em Minas. E esse senhor se viu diante da necessidade, esse senhor que vem de uma família de fazendeiros, diga-se de passagem, né? Ele se viu diante de um caso no qual boias frias estavam sendo transportados por horas e horas na boleia de um caminhão para trabalhar numa fazenda junto com animais, porcos, vacas. Todos os dias eles ficavam 2, 3 horas na boleia de um caminhão, comprensados, né, entre vacas, galinhas, bois e todo o resto, né, em uma situação completamente insalubre de trabalho. O Ministério Público processou a fazenda argumentando trabalho análogo à escravidão. E esse meu colega, esse meu querido professor, com base nas suas convicções pessoais, muito pouco argumentadas, diga-se de passagem, né, cometeu uma sentença que era basicamente a seguinte: eu, como um homem cristão, não posso condenar a fazenda nessa situação. Por quê? Porque se até Noé, que era um homem santo, andou durante tantos e tantos dias numa arca cheia de animais, por que essas outras pessoas que estão longe de ser santas como Noé não podem ficar 2 ou 3 horas por dia na boleia de um caminhão com bois e vacas? Veja, se eu me recuso a debater publicamente as nossas convicções e os nossos critérios de valor, o risco de abrir caminho para esse tipo de absurdo é enorme. Vocês percebem? E pior, se torna absolutamente impossível responsabilizar um indivíduo por algo do gênero. Pelo contrário, ele tinha um grande orgulho dessa decisão. Eu ouvi essa decisão em sala de aula, como um dos casos citados por ele, né, que indicavam o quanto, enfim, o quanto ele seria um juiz iluminado, né? Bom,
Aqui eu vou fazer uma pequena distinção para a gente começar a entender, então, né, o que é a filosofia, de fato, né, e como a filosofia se posiciona em relação a outras ciências, e em especial a ciência do direito. A Maria Fernanda colocou, né, revoltante, e a Poliana também, né, o judiciário brasileiro não tem nem vergonha dessas coisas, pelo contrário, eles se orgulham. Bom, nós temos dois tipos de juízos, dois tipos de afirmação judicativa. O que é um juízo? Juízo é uma afirmação de sujeito é predicado, S é P, isso é aquilo, né? Nós temos dois modelos básicos de juízos. O primeiro é o que a gente chama de juízo de fato. Por exemplo, a flor é amarela. E o outro é o juízo de valor. A flor é bela. Eu coloquei aqui um IP amarelo para fazer referência às minhas traduções mineiras, né? Mas a gente tem dois tipos básicos de juízo. A flor é amarela, a flor é bela. São dois juízos distintos, vocês percebem? Ou sei lá, uma coisa é eu dizer João é professor. Outra é eu dizer João é uma boa pessoa. Há uma diferença substancial nessas duas afirmações, né? Há uma diferença qualitativa nessas duas afirmações. Como é que eu verifico um juízo de fato? Por meio da investigação empírico-formal. Nossa, muito abstrato. Se você diz a flor é amarela, como é que eu verifico isso? Eu olho a flor e vejo, olha, realmente, a flor é amarela. Eu digo, não, na verdade, isso não é um IP amarelo, isso é um IP branco, isso é um IP rosa. A verificação de um juízo de fato é uma verificação empírica. Por outro lado, como é que eu verifico um juízo de valor? Aqui eu errei, eu coloquei de novo juízo de fato, mas é um juízo de valor. Eu verifico o juízo de valor por meio da especulação filosófica. Se você vai me dizer, a flor é bela, eu não vou olhar para a flor e dizer, de fato, a flor é bela, ou não, a flor não é bela. Não há nada intrínseco à flor que me permita aferir se os seus juízos de valor sobre ela procede ou não procede. Muito abstrato. A cara do Murilo tá assim, não sei, sim, não. E aí, gente, muito despirocado? Murilo pediu para repetir a parte final. Veja, se eu afirmo que a flor é bela, não há nada inerente à realidade, né, as condições, vamos dizer assim, organolépticas, né, da flor. Gente, eu tô surtado na física, né? Cheiro, textura, que me permita realmente chegar a uma conclusão objetiva. Não, essa flor realmente é bela, porque a beleza está intrínseca nela. A beleza não é uma característica ao lado de cor, textura, cheiro, tamanho, sabor. Vocês percebem? Eu vou dar um outro exemplo, que não é meu, é de um filósofo do direito brasileiro, célebre, muito doido, chamado Goffredo de Telles Júnior. O Goffredo ele vai dizer o seguinte: o conceito de ordem e caos é um conceito de valor, não é um conceito de fato. Então, por exemplo, se eu entro num quarto e digo assim, nossa, como esse quarto é bagunçado, como esse quarto é caótico, depende. Porque a bagunça ou a organização depende de um critério. Vocês percebem? Aliás, o Goffredo ele dá um exemplo que eu acho maravilhoso. Se eu tenho uma coleção de livros e eu quero construir uma biblioteca para essa coleção de livros. Isso demanda um determinado critério de ordem, de disposição dos livros. Então, por exemplo, se eu deixo esses livros espalhados aleatoriamente, não é ordem para o que eu desejo, que é a construção de uma biblioteca. Vocês percebem? Então, quer dizer, a minha biblioteca está violando esse critério, enfim, por mim postulado, né, que é a de instauração de uma biblioteca. Por outro lado, se eu quero fazer uma fogueira, quero queimar esses livros, né,
sei lá, são livros comunistas, eu acho que num segundo governo Bolsonaro eu vou preso se me encontrarem com esses livros em casa, né? Para uma fogueira, colocar os livros em ordem numa prateleira não é a forma mais fácil de eles queimarem, se percebem? Então, a melhor ordem para uma fogueira é justamente fazer uma pilha com os livros um em cima do outro. Então, o Goffredo ele vai dizer, né, a ordem para a biblioteca não é a ordem para a fogueira. Muito abstrato? O Murilo colocou, né? Critério de ordem para um virginiano é diferente de todos os outros signos. Porque todo virginiano acredita que existe um critério absoluto para organizar tudo, né? Mas eu vou dar um outro exemplo maluco. Saúde. Saúde não é um juízo de fato, é um juízo de valor. Você pode ter uma pessoa toda bichada, vamos dizer assim, e que se sente absolutamente saudável. Você pode ter uma pessoa sem nenhum mal físico aparente que se sente doente. Percebe? No século XIX, sífilis não era propriamente considerada uma doença, era normal, quase todo mundo tinha sífilis. Então, era comum, inclusive, que os jovens que não tivessem as marcas da sífilis, né, os jovens homens que não tivessem as marcas da sífilis no corpo, fossem vistos como emasculados. Eles não eram homens suficientes, porque eles não tiveram suficientes relações sexuais para ter essa marca da sífilis, que era uma marca de virilidade. Olha que loucura. Tranquilo. Sim, não? Olá. Mesmo? Pode continuar? Muito abstrato, não? E daqui só piora. Professor. Oi, diga. Professor. Diga. Desculpa atrapalhar. É que quando você estava falando, por exemplo, essa questão de juízo de valor, a flor é bela, que tem que ter uma especulação filosófica. Eu lembrei de um texto de um autor português, eu acho que é Walter Hugo Mãe, que ele tem um livro chamado Paraíso São os Outros. E numa parte ele fala como sobre os animais, do tipo, deixa eu só procurar aqui o trechinho. Aqui, que ele fala o seguinte: os bichos só são feios se não entendemos seus padrões de beleza, um pouco como as pessoas. Ser feio é complexo e pode ser apenas um problema de quem observa. E é importante pensarmos no valor de cada coisa ou lugar tem para cada bicho. Só assim vamos compreender a razão de cada coisa ser como é. Depois de entendermos melhor, a beleza comparece. É mais ou menos isso, não? Assim, pelo menos parece com o que você falou. Tem que analisar os padrões de cada lugar, ver o que cada pessoa passou para entender por que ela acha aquela coisa bela, para entender a beleza está nos olhos de quem vê. O que a filosofia vai te perguntar é qual o seu critério para dizer se essa flor é bela ou é feia. E se esse critério ele tem alguma fundamentação. É isso que ela vai pesquisar. Ela não vai observar a flor em si mesma e dizer, olha, existe a qualidade da beleza intrínseca à flor. Ela vai perguntar, olha, qual critério me permite dizer se essa flor é bela ou não? Esse critério ele é racionalizável, ele é justificável, ele pode ser explicável, ele é compreensível. Percebe? O Murilo comentou, né, Felipe? Negar um juízo de fato é, na prática, um juízo de valor, certo? Porque atualmente estamos presenciando o juízo de fato sendo questionados. A flor é amarela, mas tem gente que diria que é verde, porque é minha opinião. Eu vou chegar a isso já já. E a Luísa também comentou, né? Ou então diria que é verde por algum problema de visão, e então realmente seria verde para ele. Vamos chegar a essa discussão já já, mas essa diferenciação entre juízo de fato e juízo de valor, ela está fixada, né? Bom, a partir disso, né, a gente pode dar uma definição de filosofia. Agora, quer dizer, porque a filosofia ela vai partir exatamente dessa distinção, né? Claro, existem várias definições possíveis do que é a filosofia. Cada autor, até porque a própria definição da filosofia é uma discussão filosófica, né? Diferentemente de outras ciências, né? A definição da biologia não é uma discussão dos biólogos. A partir do momento em que o biólogo começa a debater o que é a biologia ou não, ele não vai usar os procedimentos da biologia para discutir o que é biologia.
percebem? Seria meio complicado, inclusive. Por outro lado, né, para a filosofia, não. O debate sobre o que é a filosofia é um debate filosófico. E aqui eu vou tentar trazer uma definição específica que me parece abrangente o suficiente para a gente trabalhar a partir da filosofia. Ai, vai botar arroz para mim, por favor. Bota água para ferver. Calma aí. Acho que tem... fechou. Calma aí. Há algumas definições de filosofia que me parecem muito estritas. Por exemplo, eu tenho um colega para o qual, para ser filosofia, tem que ser um sistema. Tem que ser um tratado. Um texto filosófico, para ser de fato filosófico, tem que ser escrito em forma de tratado, um sistema global de pensamento. Então, por exemplo, para ele, Nietzsche não é filosofia, Montaigne não é filosofia. Que dirá a filosofia africana, ou a filosofia quemética, né? A filosofia egípcia, nada disso da perspectiva dele é filosofia. Essa que me parece uma visão muito restrita, né? Então, eu vou tentar aqui dar uma conceituação de filosofia. Tranquilo, Ana Luísa. Vou tentar dar aqui uma conceituação de filosofia que é suficientemente abrangente, né, para abarcar todos os filósofos que a gente vai abordar ao longo do nosso curso, mas ela é suficientemente restrita para permitir que vocês vejam a diferença entre a filosofia do direito e a teoria do direito, por exemplo, ou a sociologia jurídica, ou a antropologia jurídica. Existe uma diferença, né? E eu acho que é importante marcar essas diferenças também. E aí a gente volta ao velho Immanuel Kant, né? Talvez o último dos filósofos iluministas, né? No século XVIII, o Kant ele se viu diante de um problema. Qual era o problema do Kant? As ciências da natureza, né? Sobretudo a ciência galileu-newtoniana, né? Ou seja, a ciência que surge a partir de Galileu e Newton, né? Das descobertas desses dois, a ciência ela avança muito. Como assim avança, né? Ela produz resultados técnicos muito avançados, de desenvolvimento tecnocientífico mesmo, de dominação da natureza, de controle da natureza. A ciência ela mostra resultados de uma forma muito acelerada nesse momento, século XVII, século XVIII. Por outro lado, a filosofia parece profundamente estagnada. Ela parece estagnada em alguns impasses impossíveis de resolver. Isso seguramente vocês já viram, né? Por exemplo, o dualismo entre empirismo e racionalismo, entre Descartes e Hume, ou o dualismo entre relativismo e universalismo. A filosofia está presa em grandes impasses e parece que ela não avança mais. Parece que a filosofia ela não produz resultados e consensos novos. E o Kant vai dizer, olha, talvez o problema da filosofia hoje seja que ela está apostando no cavalo errado. O filósofo ele quer especular sobre coisas que não são da alçada da filosofia. O filósofo ele quer falar sobre por que chove, por que não chove, por que os corpos sentem dor ou deixam sentir dor, por que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Ele vai dizer, olha, a filosofia não tem condição de promover esse tipo de discussão, porque a filosofia não tem método, ela não tem equipamento, ela não tem o tipo de recurso que a ciência tem para promover esse tipo de discussão. Não cabe à filosofia especular sobre esses temas. A filosofia ela não produz informação sobre o mundo. Esse é o ponto que o Kant vai destacar. Ou seja, a filosofia não se ocupa de juízos de fato. Se você pergunta, você faz uma pergunta, por exemplo, sei lá, deixa eu ver. Sei lá, você faz uma pergunta simples, né? Há possibilidades do Sérgio Moro ganhar em São Paulo nas eleições, numa eventual chapa contra Geraldo Alckmin e Lula, ou no caso, Lula e Geraldo Alckmin.
essa é uma pergunta que compete à ciência política, não à filosofia política. Que ela pressupõe um estudo demográfico, uma investigação sobre as tendências eleitorais dos últimos anos. Ela propõe um debate empírico, um debate sobre juízos de fato, que o filósofo não vai fazer. Vocês percebem? Sim. O que a filosofia vai para o Kant, né? O que resta à filosofia fazer? Qual que é o papel da filosofia diante da ciência? A filosofia ela não deve concorrer com a ciência, porque a filosofia ela não tem os mesmos propósitos e nem os mesmos recursos da ciência. O que a filosofia deve é perguntar sobre as condições de possibilidade que nos permitem interpretar o real. Ou seja, quais são os valores, quais são os critérios. Quando eu falo de valor, eu estou falando de critério de valoração. Quais são os critérios que me permitem compreender o mundo à minha volta? Quais são os critérios internos, digamos assim, né? Quais são os critérios a partir dos quais eu traduzo esse mundo, né, de fenômenos para mim? Então, uma coisa é eu perguntar, como o exemplo que eu dei, né, se há condições ou não, com base nas tendências eleitorais do Estado de São Paulo, de o Sérgio Moro ganhar lá numa chapa contra Lula e Alckmin. Essa é uma discussão da ordem da ciência política, da sociologia, da demografia. Uma outra coisa eu perguntar, por exemplo, o que as pessoas consideram, de forma geral, né? O que as pessoas deveriam considerar, melhor dizendo, um bom governo. Essa é uma discussão filosófica. O que nós deveríamos considerar um modelo ideal de organização política? Vocês percebem? Essa é uma discussão de ordem filosófica. Então, é por isso que a Adélia Prado, mineira, né, e que curiosamente se formou na mesma faculdade que eu, poeta Adélia Prado, né, ela diz que ela fez filosofia para escovar o pensamento. A filosofia não me dá nenhuma informação nova sobre a realidade, mas ela me dá condições para pensar como eu processo essas informações sobre a realidade. Vocês percebem? Vou dar um exemplo do direito. Uma coisa é eu perguntar, objetivamente, como os juízes de São Paulo veem a questão da concessão ou não, por meio do SUS, de cirurgia de redesignação de sexo, mudança de gênero, de redesignação sexual. Eu me recordei porque há uma decisão recente brasileira, não sei se de São Paulo, entendendo que uma cirurgia de redesignação sexual seria meramente estética, então não seria uma cirurgia acobertada pelo SUS ou mesmo por planos de saúde, não seria uma cirurgia necessária, olha o risco. E essa é uma discussão, como os juízes decidem diante desse caso? Essa é uma discussão empírica. Eu posso trazer dados e dizer, olha, nos últimos 5 anos, nós tivemos, sei lá, 30 decisões sobre isso, 25 dessas decisões entenderam que é uma cirurgia meramente estética. Eu posso trazer dados empíricos sobre isso. Não cabe ao filósofo opinar nesse debate. Uma outra questão é justo considerar a cirurgia de redesignação sexual uma cirurgia meramente estética? Em que medida isso atinge a liberdade do indivíduo e a autocompreensão da pessoa trans? Essa é uma discussão filosófica. Vocês percebem? Então, o debate filosófico é um debate valorativo sobre as nossas condições de valorar a realidade. O filósofo ele não vai te trazer informação nova sobre aquele acontecimento, digamos assim. Ele vai te ajudar a pensar os critérios a partir dos quais você lê aquele acontecimento. Tranquilo? Professor, nesse caso, né, dos juízes de São Paulo, em vez de perguntar se é justo ou não, se você se perguntasse o porquê os juízes decidem assim, isso também seria um debate filosófico? Depende. Porque se eu pergunto por quê, eu posso fazer uma investigação psicológica. Eu vou fazer um survey, né? Eu vou fazer uma enquete, por exemplo, com esses diferentes juízes e dizer, olha, esses juízes se preocupam, esses juízes entendem
que a cirurgia de redesignação sexual é meramente estética, porque eles foram formados em famílias conservadoras, têm entre tantos e tantos anos, tiveram essa educação em colégios de elite paulistas. Então, eu posso dar uma resposta empírica para isso. A questão filosófica vai ser: essa decisão é justa? Você percebe? O fundamento que norteia a decisão dessas pessoas, né, ele se justifica à luz de uma concepção minimamente racional de bem comum? Entendi, compreendi. Obrigada. Tranquilo? Eu vou dar alguns exemplos, né, ainda nessa direção, mas é por isso que o Kant ele dizia, né, uma frase que eu acho muito boa, que não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. Como eu disse, eu estou muito preocupado que vocês decorem sistemas teóricos ou sistemas conceituais. Eu quero que vocês, né, comecem, a partir dos autores que a gente vai estudar, a se fazer essa pergunta. Quer dizer, será que os valores envolvidos em uma determinada situação são valores que se justificam ou são valores que eles não têm base nenhuma? São valores que eles têm alguma consistência, eles sobrevivem a uma troca racional de argumentos no espaço público, ou eles são mero flatus vocis, né, como a gente diz, né? Eles voltam para a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Esse o desafio que o Kant vai colocar. Né? Ele vai dizer, olha, filosofar é esse esforço crítico, daí que eles chamam a própria filosofia de filosofia crítica, né? De se perguntar sobre as condições de possibilidade do nosso pensamento, sobre as condições de possibilidade que definem a maneira como nós enxergamos o mundo. Tranquilo? Então ele vai dizer, olha, a tarefa da filosofia não é a mesma tarefa da física. E se a filosofia, né, ela quer mostrar que veio, vamos dizer assim, ela quer continuar tendo um lugar relevante na universidade, por exemplo, né, ela precisa assumir essa missão, que não é uma missão de, reitero, produzir novos dados, ou novos conteúdos, ou novas informações sobre a realidade. É nos ajudar a ter mais critério para examinar criticamente os valores através dos quais nós processamos essas informações e fazemos escolhas a partir delas. Beleza? Sim? Não? Não. Então, por exemplo, né, a gente pega, né, o objeto do cientista, no caso, por exemplo, da flor, né, vai ser as relações de causalidade que determinam a coloração da flor. Então, a flor é amarela porque existem tais e tais elementos químicos que afetam biologicamente a sua morfologia e por aí vai. A pergunta do filósofo vai ser quais são os critérios de valoração que levam o indivíduo a compreender aquela flor como amarela. Então, o filósofo ele vai perguntar, né, será que a flor é bela porque ela é simétrica? Será que a simetria é considerada bela porque é uma expressão de uma ordem natural? Será que a ordem natural é considerada bela porque nos sugere a existência de uma inteligência criadora por trás das coisas? Aí eu digo, não, mas eu não acho a flor bela porque ela é simétrica. Eu acho a flor bela porque ela é assimétrica, porque ela é caótica. Então eu vou perguntar de novo. Quer dizer, a filosofia ela vai especular, sempre retroagindo, buscando uma fundamentação mais aprofundada, né, uma fundamentação mais geral para essa valoração. É um debate que não se esgota. Vocês verão que eu gosto de dizer, por isso que, no fundo, nós continuamos debatendo Platão até hoje, né? Ou continuamos debatendo Kant até hoje, né? Porque eu acho que a gente nunca chegou a um consenso absoluto sobre a fundamentação racional dos nossos valores. Mas, por outro lado, a busca em si mesma dessa fundamentação nos torna mais cuidadosos e mais criteriosos. Vocês percebem? Isso, de alguma forma, torna o debate público um pouco mais limpo, torna o debate público um pouco menos fundamentalista, porque, no fundo, é isso. Tranquilo.
Sim? Não? Olá? Eu vou dar um exemplo que eu acho muito divertido. Há um filósofo famoso, amigo do Wittgenstein. Aliás, ele era amigo do Wittgenstein, era amigo da Virginia Woolf, era amigo do Keynes. Se vocês observarem, todos eles frequentavam o mesmo grupo, eles tomavam chá toda semana, o que eu acho muito curioso, né? Keynes, Virginia Woolf, Wittgenstein e esse moço chamado George Moore. O George Moore é um filósofo que ele vai dizer o seguinte: todos nós deveríamos nos orientar moralmente de acordo com o senso comum. O senso comum é sempre superior. Se eu quero fazer uma escolha ética na minha vida, eu devo sempre partir do pressuposto. O que o homem médio, essa ficção, né, do homem médio, o que o homem médio, entre aspas, faria no meu lugar? Então, para ele, não há erro. Se eu sigo o senso comum, eu sempre vou agir de forma eticamente abalizada. Mas, ora, ele vai tentar provar filosoficamente a superioridade do senso comum. Então, ele vai fazer toda uma construção argumentativa em defesa do senso comum que está longe de ser baseada no senso comum. Ele não vai dizer, olha, o senso comum é justo porque é justo. Ele vai dizer, olha, o senso comum é justo porque, com base em uma argumentação racional, eu posso provar que patati patatá. Vocês percebem? Mesmo para chegar a essa perspectiva, a meu ver, furada, né? Mas mesmo para chegar a essa perspectiva de que o senso comum está acima de qualquer escolha moral que o indivíduo especificamente possa fazer, né? Mesmo para chegar a essa perspectiva, ele precisa partir de um debate racional. Ele tem que provar racionalmente que o senso comum vale mais, digamos assim, que uma decisão ética voluntarista, baseada puramente nas minhas convicções pessoais. É esse tipo de exigência que a filosofia faz. E tem todo um tratado em defesa da racionalidade do senso comum. Vocês percebem? Sim? Tranquilo? Bom, aí eu vou embaralhar um pouco essas distinções que eu fiz, só para confundi-los um pouco mais, né? Uma frase, por exemplo, como Felipe acha a flor bela, não é um juízo de valor, é um juízo de fato. Vocês percebem? Se eu digo Felipe acha a flor bela, ou o juiz considerou a decisão justa, essa não se trata de uma afirmação de valor, é uma afirmação de fato, passível de investigação empírico formal. Qual é a forma mais fácil de descobrir se Felipe acha ou não a flor bela? Perguntando para o Felipe. É uma investigação empírica. Felipe, você acha a flor bela? Felipe vai responder, acho. É uma observação puramente empírica. Então, ela é passível, como eu tinha dito lá atrás, né, de uma investigação psicológica, sociológica, historiográfica. Eu posso, por exemplo, 90% da população brasileira considera a pena de morte justa. Essa não é uma discussão filosófica, é uma discussão empírica. Eu posso, por meio de uma enquete, por exemplo, por meio de uma pesquisa demográfica, tentar entender se essa argumentação procede ou não. E caso ela proceda, eu posso fazer uma investigação das condições culturais, psicológicas, históricas, que levam a população brasileira a defender a pena de morte. Essa é um debate no campo da ciência, no campo das ciências humanas. Uma outra discussão um pouco distinta, né, se eu digo, né, é verdade que a flor é amarela. O é verdade aqui é um juízo de valor. Verdade é uma valoração. Eu estou qualificando a frase a flor é amarela. Eu estou dizendo, é como se eu dissesse assim, a frase a flor é amarela é verdadeira. Isso é uma qualificação dessa frase. Isso traz, quer dizer, eu estou valorando essa frase. A frase da mesma forma como se eu dissesse fulano é uma pessoa verdadeira ou fulano é uma pessoa falsa. Isso é um juízo valorativo. Então, se eu digo, é verdade que a flor é amarela, isso é também um juízo de valor. E é um juízo de valor passível de análise filosófica. Por quê? Porque eu vou perguntar, quais são os seus critérios de valoração
que te permitem dizer que a flor é amarela? Eu vou dizer, olha, o meu critério é a minha observação empírica. Eu olhei e vi que a flor, de fato, é amarela. Aí eu vou te perguntar, tá, mas e se seus olhos te enganarem? Isso, na verdade, será que toda observação empírica, né? Eu vi a flor, eu vi a amarilidão da flor, né? É válida? É um critério suficiente para eu aferir se algo é verdadeiro ou não? Aí você vai dizer, não. Então, mas outras pessoas também reconheceram a flor como amarela. Mas será que o consenso entre as pessoas é suficiente? Se 5 pessoas acham que a flor é amarela e 4 acham que a flor é verde, a opinião da maioria vale sempre? Mas e se 5 dessas pessoas são daltônicas, né? Aí você vai dizer, não, então eu preciso de outro critério. Não, eu fiz uma investigação científica, eu dissequei a flor, e ao dissecar a flor, os meus instrumentos técnicos indicaram que a flor é amarela. Mas eu vou perguntar, tá, mas qual é a confiabilidade desses instrumentos? Então, veja, eu estou aqui perguntando pelos critérios que o indivíduo, né, o que a comunidade assume, e pela racionalidade ou não desses critérios. Muito abstrato? Olá? Vocês já me odeiam? Felipe, Oi, diga. então, se a gente colocasse só que a flor é amarela, seria então um juízo de fato. Como a gente Isso. valorou com verdade, virou juízo de valor. Mas Porque... pode falar. Não, é porque, veja, se eu digo a flor é amarela, eu estou fazendo uma consideração sobre a flor. Mas se eu digo, é verdade que a flor é amarela, eu estou fazendo um julgamento, uma avaliação sobre a frase a flor é amarela. Entendo. Que nem se a gente botasse, de fato, a flor é amarela. Esse de fato também botaria dentro do juízo de valor, né? Sim, isso é o que o pessoal da teoria do conhecimento, da epistemologia, chama de operador epistêmico. Há uma longa discussão na teoria do conhecimento. Caso vocês tenham disciplinas eletivas com a Raquel, ela é a pessoa mais qualificada para fazer essa discussão com vocês, né? Mas há toda uma discussão da teoria do conhecimento sobre esses operadores epistêmicos. É verdade, é certo que, é sabido que, entendemos que... Vocês percebem? Uhum. Eu perguntei se vocês me odeiam, a Lavínia comentou assim, mais ou menos, professor, mas deu para entender. Bom, aqui a gente entra, de fato, começa a entrar, de fato, no debate sobre a filosofia do direito. Como eu disse, né, eu estou aqui escolhendo uma tradição específica, que vai dar uma definição específica, entre outras, do que é a filosofia do direito. Se vocês pegarem o Tércio Sampaio, a quem acredite que ele faça a filosofia do direito, ele vai dar uma outra definição de filosofia do direito. Se pegarem o Miguel Reale, ele dá outra definição de filosofia do direito. A definição que eu vou tentar trabalhar aqui é uma definição neokantiana, ou seja, uma definição que recupera o pensamento do Kant, só que na contemporaneidade, né? Aí a gente precisa entender uma coisa. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, começa a surgir, né, as chamadas ciências humanas, propriamente ditas, né? As ciências humanas começam a aparecer se descolando da filosofia e realmente reivindicando um saber autônomo. Então, você tem o nascimento da sociologia, o nascimento da historiografia, né, como uma ciência da história propriamente dita. Você tem a eclosão das ciências, né? Da ciência do direito propriamente, né? Primeiro com a pandectística, né? E depois com os positivismos, né? Você tem as ciências humanas pipocando. E essas ciências, elas precisam se fundamentar, elas precisam mostrar que os seus critérios, né, do que é a produção de um conhecimento legítimo, de um conhecimento verdadeiro, são critérios que têm sustentação racional. E aí a gente cai numa armadilha, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a demonstração da legitimidade de uma ciência não pode ser ela própria científica. Isso eu estou afirmando.
Eu vou dar um exemplo muito simples, né? A fundamentação do método historiográfico não pode ser ela própria uma fundamentação historiográfica. Se eu quero provar para você que a pesquisa dos historiadores tem mais validade racional do que a memória vulgar, do que o senso comum, por exemplo, meu tio-avô disse que a ditadura militar foi maravilhosa. Aí o historiador vai tentar provar, com base em toda uma pesquisa documental, que essa afirmação não tem consistência, né? Então, pelo menos em tese, o juízo da historiografia ele é mais criterioso, ele tem uma dimensão de validade maior do que a opinião do meu tio-avô. Para eu provar a legitimidade, a validade, a consistência do discurso do historiador, eu não posso, de antemão, provar isso historiograficamente. Vocês percebem? Que aí eu caio naquilo que a gente chama na filosofia de petição de princípio. Vocês percebem? Muito abstrato. Olá? Alguém? Se eu não entendi, como é que vai provar, então? Aí é que entra a filosofia. Como... A teoria do conhecimento, no caso, né? O que a filosofia ela vai fazer? A filosofia ela vai tentar mostrar como aqueles critérios de investigação nos permitem, né, alcançar uma concepção de verdade mais objetiva do que as memórias do meu tio-avô sobre a ditadura. Que o tipo de procedimento de investigação do historiador ele tem uma dimensão que atende melhor às exigências do debate público, da troca de argumentos racionais de uma coletividade, do que eu me basear nas memórias do meu tio-avô. Mesmo que essas memórias elas sejam um material importante para a reflexão historiográfica. Mas então a filosofia ela tem um papel aqui de fundamentação das ciências. É por isso que, quando as ciências humanas, né, nascem nesse momento, né, o neocantismo ele desponta, né, o neocantismo ele surge como um esforço de fundamentação dessas ciências. Isso pode parecer muito distante da nossa realidade, mas isso atinge o direito tal como a gente o conhece, né, de uma forma muito profunda. O Murilo perguntou, né? Isso é uma premissa do neocantismo ou da epistemologia em geral? Eu diria que é uma premissa do neocantismo, porque alguns teóricos da epistemologia vão entender que essa fundamentação não é nem necessária. Aqui eu coloquei dois dos grandes nomes, né, associados ao surgimento das ciências humanas, né, o Durkheim e o Weber. Né? Vocês vejam que o Durkheim era horroroso, mas o Weber era tão bonitinho. Então há todo um esforço para, no fim do século XIX, né, início do século XX, fazer com as ciências humanas a mesma coisa que o Kant, lá atrás, fez com a física. O Kant estava se perguntando não sobre como a filosofia pode ajudar, né, na produção de informações sobre o mundo, mas como a filosofia pode ajudar na construção dos nossos critérios de observação do mundo. Da mesma forma, né, o neocantismo vai perguntar, ele vai dizer, olha, não cabe ao filósofo entrar na área da psicologia, da sociologia, da história, elas já se viram muito bem na produção de conhecimento. O que cabe ao filósofo é tentar entender quais são os critérios a partir dos quais um cientista, um historiador, um psicólogo afirma que o seu conhecimento é válido, afirma que o seu conhecimento tem legitimidade, que ele tem fundamentação, que ele tem lastro. Muito abstrato. Eu vou dar um exemplo no direito, né? Eu vou chegar a isso já já. Há duas vias possíveis para fazer esse debate. A primeira via é o que a gente chama de escola de Marburgo. São duas escolas kantianas, duas escolas neocantianas que surgem no século XX, no fim do século XIX e início do século XX. A primeira é a escola de Marburgo, que ela vai se basear na crítica da razão pura do Kant, para tentar fazer com as ciências da cultura, né, as ciências do espírito, as ciências humanas, a mesma coisa que o Kant fez
com as ciências da natureza, né, com a física. Elas vão partir da razão pura teórica, né, que a gente chama de razão pura teórica, uma razão preocupada, né, em observar as relações de causa e efeito, né, as leis da natureza, né, os fenômenos naturais e a maneira como eles se organizam, né, ela vai tentar trabalhar isso, mas transportando isso da física para as ciências humanas. A gente gosta de dizer, né, que a grande preocupação da razão pura é o que é o ser, né, as coisas tal como elas são. Por outro lado, a gente vai ter uma outra escola, garanto que essa distinção parece muito abstrata, mas vocês vão entender perfeitamente como é que ela se encaixa. Há uma outra escola, que é a escola de Baden, que ela também vai se inspirar em Kant, mas em outro trabalho do Kant, que é a crítica da razão prática, que é o trabalho do Kant que vai falar da razão pura prática, se preocupa não com as leis que a razão dá ao mundo, as leis da física e por aí vai, mas as leis que a razão dá a si mesma, ou seja, aquilo que deve ser a ética, dever. Muito abstrato, ou seja, os valores, né? Tranquilo. Vou destrinchar isso um pouco melhor. A gente vai ter a escola de Marburgo, que vai entender que as ciências humanas que estavam surgindo, psicologia, sociologia, próprio direito enquanto ciência, né, elas deveriam se fundamentar, elas deveriam se espelhar nas ciências da natureza, nos mesmos procedimentos das ciências da natureza, porque os critérios seriam os mesmos. E a gente vai ter, por outro lado, né, a escola de Baden, que vai argumentar que a existência humana tem uma diferença substancial, porque a existência humana é orientada por valores, é orientada pelo dever ser. Nós sempre agimos guiados por expectativas relacionadas aos fins que a gente deseja alcançar. Então, toda escolha humana não é movida simplesmente por causas, como, sei lá, um passarinho pia, porque ele é condicionado por uma série de causas naturais. Um ser humano assobia porque ele é guiado por uma série de motivos, por uma série de finalidades. Percebem a diferença? Eu não posso perguntar quais são os motivos que orientam o animal a agir dessa ou daquela maneira. O animal não age guiado por motivos, ele age guiado por causas. O ser humano não, o ser humano age motivado por determinados valores, ele age orientado por determinados fins. Então, as ciências humanas, elas devem ser ciências que partam do pressuposto, né, que levem em consideração esses valores. Então, não basta eu analisar as relações de causa e efeito que levam o ser humano a agir dessa maneira. Porque o ser humano ele não age condicionado, ele age movido por escolhas a partir de juízos de valor. Então, o que a escola de Baden ela vai dizer? Ela vai dizer, olha, não é possível construir uma ciência humana que se espelhe nas ciências naturais, porque a ciência humana, ao pensar as condutas dos indivíduos, né, ela deve se perguntar não só quais são as causas que condicionam essas condutas, mas quais são os valores que orientam essas pessoas no desenvolvimento dessas condutas. Melhorou? A Bruna perguntou, né? Então, na primeira escola, baseia-se em critérios científicos naturais? Sim. A primeira escola ela vai tentar pensar o direito, por exemplo, com base nos mesmos critérios que se pensava a física. Ou ela vai pensar a psicologia com base nos mesmos critérios que se pensava a química, né? Ela parte das ciências naturais como um modelo para as ciências humanas, né? Ela vai partir do padrão de objetividade das ciências naturais como o grande critério de verdade para eu pensar as ciências humanas. O que a escola de Baden vai dizer é, olha, isso é uma cilada. E por que isso é uma cilada? Porque o ser humano age guiado por valores. E esses valores eles não podem ser verificados empiricamente. Esses valores eles sempre pressupõem, né, uma escolha do indivíduo da coletividade. Tranquilo. Estou terminando, gente, prometo. Muito abstrato? Não? Olá? Alguém?
Não? Olá. Bom, nós temos, né? A Maria Fernanda falou, agora acho que foi. Nós temos, né, um grande exemplo no direito de filósofo inspirado na escola de Marburgo, que é Hans Kelsen. O Kelsen ele sofre uma grande influência da escola de Marburgo. Quando ele busca uma teoria pura do direito, uma teoria do direito que não se prenda a juízos de valor, ele está dialogando estreitamente com a escola de Marburgo. Ele entende que qualquer juízo de valor na ciência do direito contamina a observação do jurista, do cientista do direito, digamos assim, né? Se a ciência do direito deseja ser tão objetiva quanto a física ou quanto a matemática, ela deve se eximir de juízos de valor e pensar em relações que, para Kelsen, já não são mais relações de causalidade, né, de causa e efeito, mas relações de imputação entre as normas, mas que simula, vamos dizer assim, né, o mesmo tipo de estrutura da física ou da química. Vocês percebem? Ou da astronomia. E durante muito tempo, né, a leitura de Kelsen, ela imperou, como sendo não é à toa que se propõe uma teoria pura do direito. Assim como Kant faz uma crítica da razão pura, né? Essa ideia de um pensamento depurado de qualquer juízo de valor, de qualquer opinião pessoal, né? E de que essa depuração torna o pensamento mais objetivo, mais certo, né? Ele é marca registrada da escola de Marburgo e impacta muito o pensamento kantiano. Mas, já na década de 40, o Kelsen vai sofrer uma crítica muito dura, e que é uma crítica que a gente tem que levar em consideração com algum cuidado. Qual é a crítica que se faz ao Kelsen? É de que a redução do direito à lei é uma redução do direito a Hitler. Essa frase da Hannah Arendt que eu acho muito emblemática, né? Está no Origens do Totalitarismo, se não me engano. Essa leitura puramente formal do direito, que tenta imitar os critérios das ciências naturais, né? Ela impossibilita o operador do direito de indagar sobre a justeza da norma. Porque o que o Kelsen vai dizer? E ele diz isso explicitamente nos textos dele sobre democracia, por exemplo, né? Ele tem vários artigos sobre democracia. O Kelsen vai dizer que todo juízo de valor é absolutamente subjetivo e, portanto, não pode ser debatido publicamente de forma racional. Então, para o Kelsen, não faz parte das atribuições do operador do direito se perguntar sobre a ideia de justiça por trás de uma norma. Isso não significa que isso não possa ser debatido, por exemplo, por um sociólogo do direito ou por um historiador do direito, mas sempre levando em consideração que o que fulano acha que é justo, ou o que Beltrano acha que é justo, não é nem mais e nem menos justo do que a opinião do outro. É tudo opinião e é tudo igualmente simétrico. Vocês percebem? Não faz parte do papel da ciência do direito debater a questão da justiça, porque a questão da justiça é sempre subjetiva, é sempre uma opinião entre outras, e ela, portanto, não é passível de escrutínio racional. Vocês entendem? Qual que é a crítica que se faz ao Kelsen? Veja, ninguém jamais diria, a pessoa teria sido muito doida nas drogas para dizer que o Kelsen era nazista. Muito pelo contrário, Kelsen lutou ativamente contra o avanço do nazismo, era um autor que, sabe, sei lá Deus por quê, mas se considerava socialista, porque acho que enfim, se comparar Kelsen com o Pachucanes da vida, você pode começar a gargalhar, mas Kelsen era um autor que, durante muito tempo, né, inclusive na condição de um judeu austríaco, né, resistiu às investidas do nazismo, foi perseguido pelo nazismo e teve que se refugiar nos Estados Unidos, curiosamente, em Berkeley, né, que era uma escola progressista, diante da ascensão do nazifascismo na Europa, né?
Por outro lado, e aqui é que está a questão, né? A crítica que se faz, é que a difusão pela escola de Marburgo da ideia de que juízos de valor não podem ser debatidos racionalmente e, por conseguinte, né, que juristas, por exemplo, não podem discutir racionalmente se os seus critérios de justiça são mais apropriados ou menos, são mais racionais ou menos, né? Isso teria levado a um contexto muito pernicioso, que é aquele no qual, para dizer assim, é aquele no qual o juiz não tem nenhuma condição de fazer frente a uma norma que manda, por exemplo, crianças ciganas para serem queimadas no forno. Ele não teria nenhuma condição de dizer que essa norma é mais ou menos justa, porque é tudo igual, é tudo opinião, e a opinião da maioria prevalece, então tá beleza. Vocês percebem? Sim? Não? Ó. É essa crítica que se faz ao Kant, na verdade, né? Ninguém nunca se atreveu a dizer que Kant é nazista ou que o formalismo jurídico leva ao nazismo. O que eles estão dizendo é que o formalismo jurídico não torna as pessoas preparadas para fazer frente ao avanço do nazismo, porque não torna as pessoas preparadas para debater publicamente ou para justificar publicamente por que é melhor não levar crianças ao forno, por que é melhor não criar campos de concentração. Vocês percebem? Por que uma sociedade sem campos de concentração é mais justa do que uma sociedade com? Kant não te dá base para dizer isso. O Murilo colocou, o direito menor é a avó dele. Não, eu estou apaixonado pelas aulas da Maria da Conceição Tavares. Há um filme maravilhoso do Ingmar Bergman chamado O Ovo da Serpente, que acho que vale a pena, para quem tiver interesse nessa discussão, assistir, porque no fundo é isso. É sobre como o relativismo cultural, moral e político, né, ele pavimenta o caminho para esse tipo de avanço, impede que a gente se oponha consistentemente ou coletivamente ao avanço desse tipo de doutrina, né? Eu não vou avançar mais, porque o meu horário já venceu, né? Então, na nossa próxima aula, se vocês conseguirem guardar essas informações aqui, na nossa próxima aula, a gente entra no Gustav Redbruck e na filosofia dos valores, que vai se opor ao Kant, né, e vai tentar apresentar uma concepção tanto de ciência do direito quanto de filosofia do direito, que leve os valores em consideração, que leve a nossa capacidade de valoração em consideração. Então, vou tentar tratar um pouco disso na próxima aula, para dar uma definição um pouco mais apropriada, né, do que é a filosofia do direito, do que é a ciência do direito. E aí eu aproveito e falo, que eu sei que todos vocês devem estar angustiados em relação a isso, sobre os nossos critérios de avaliação da disciplina. Eu gosto de dizer que muitos alunos só vêm na primeira aula para debater os critérios de avaliação, né? Infelizmente, eu não vou conseguir falar deles hoje, mas vou falar sobre nosso trabalho final, né? E eu falo um pouco também sobre a estrutura do curso como um todo. Pode ser? Sim? Professor, só estou com uma dúvida em relação aos horários. Diga. Posso tirar? Então, é que a grade que eu recebi diz que a minha aula de filosofia é quinta, de 1 às 2h40. Não, mas sua aula de filosofia geral, vocês estão no link errado. Murilo, põe o link aqui no chat certo de filosofia geral, que ela começa agora, 1h, exatamente, diga-se. Estou saindo de uma aula e entrando na outra. Então, eu não estou na aula de filosofia geral? Não, essa é a aula de filosofia do direito. Mentira! Sério? Mas, gente, então vai ser esse mesmo link para filosofia geral? Não, o link de filosofia do direito que eu mandei para o pessoal, o Murilo colocou agora no chat. Se você puder passar para os colegas também, porque eu vou fechar essa sala e já entro na próxima. Tá. Mas então é o mesmo link para as duas, correto?
Não, é link diferente. Então, gente, como é que eu recebi esse link? Que estranho. Muito estranho, porque eu sou de filosofia geral. Isso. O link é esse que o Murilo colocou agora, filosofia geral. Tá. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, professor. Mas se vocês puderem avisar os colegas, eu vou até interromper a gravação e a gente